Agora a gente vai falar de 4 de julho, dia da independência americana, dia de vitória para Donald Trump, que viu a Câmara aprovar o projeto que corta impostos e gastos. Assunto para o nosso correspondente internacional Ivan Kleber. O que diz a proposta que ganhou a alcunha de Big Beautiful Bill? As cifras chegam na casa dos 4 trilhões de dólares. Ivan, boa tarde, meu querido, seja bem-vindo. Boa tarde, Tawane, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Pois é, Donald Trump obteve, na minha opinião, a sua principal vitória, considerando os dois mandatos, o primeiro mandato e o segundo agora, a aprovação desse projeto de lei que ficou conhecido como Big Beautiful Bill, mas ali tem toda, basicamente, aquilo que ele prometeu na campanha de 2024. Vamos trazer aqui alguns exemplos. Um deles, enquanto alguns países falam em aumentar impostos, né, Tawane? Acho que o país que você mora é um deles, né? Esse Big Beautiful Bill, ele pretende cortar 4,5 trilhões, isso mesmo, trilhões com T, de dólares em impostos nos Estados Unidos nos próximos 10 anos. Donald Trump prometeu durante a campanha de 2024 que faria o maior corte de impostos da história dos Estados Unidos. Se não for o maior, com certeza é um dos maiores cortes de impostos, e isso o Congresso aprovou ontem. Ainda dentro do Big Beautiful Bill, nós temos ali um investimento de aproximadamente 150, 160 bilhões de dólares só para o controle das fronteiras dos Estados Unidos. Trump prometeu isso também lá na campanha e ele conseguiu nesse pacote. Então, esse valor que, só para as pessoas terem uma ideia, é superior ao orçamento que a Rússia gasta com defesa, a Rússia que está em guerra. Então você imagina agora, lembrando que as forças que controlam as fronteiras dos Estados Unidos haviam declarado apoio a Donald Trump em 2024, fizeram o endorsement, né, à campanha de Trump, e agora eles terão recursos para controlar as fronteiras. O Big Beautiful Bill também traz ali 150 bilhões de dólares para a construção daquilo que está sendo chamado de Golden Dome, que é uma espécie, as pessoas conhecem, né, o Iron Dome lá de Israel, para proteção aérea dos Estados Unidos. E quem está comemorando também, Tawane, esse Big Beautiful Bill, é o movimento pró-vida. Isso porque foi aprovado dentro deste pacote o corte de subsídios para uma das, se não for a maior provedora de aborto nos Estados Unidos, a Planned Parenthood. Bom, desde ontem, então, ela perdeu, aliás, do momento que Donald Trump assinar o decreto, que provavelmente será hoje, ainda na Casa Branca, ele faz questão de assinar hoje, que é 4 de julho, né? A Planned Parenthood, então, vai perder pelos próximos 12 meses os subsídios que receberia do governo federal para a promoção, então, de suas atividades. A Planned Parenthood, que é uma promotora de aborto. O movimento Pró-Vida comemorou muito ontem nas redes sociais essa aprovação deste pacote. E Donald Trump, aproveitando o embalo, né, da sua vitória política lá no Congresso, ontem ele fez um discurso dizendo que não permitirá que a América seja comunista. Ele disse que alguns, inclusive nesse discurso que está aparecendo aí nas imagens, ele disse que alguns atores políticos dos Estados Unidos, recentemente, tentaram aproximar a América do comunismo, do socialismo, do marxismo, mas que eles fracassaram e que ele, então, o presidente dos Estados Unidos não vai permitir que isso aconteça, especialmente na cidade de Nova York. Isso porque em novembro tem eleição para prefeito em Nova York. Os democratas, a primária do Partido Democrata foi vencida por um candidato abertamente comunista, o Zohran Mamdani, e Donald Trump, então, meio que lançou um desafio aí para a prefeitura de Nova York. Os republicanos ainda não escolheram um candidato, mas é uma eleição que vai chamar a atenção do mundo. Será que a cidade mais capitalista, o símbolo do capitalismo, né, vai ser governada por um comunismo? Isso a gente vai descobrir lá em novembro, Tawane. Então, Donald Trump tem muito a comemorar e o 4 de julho dele começou no dia 3, ontem à tarde, viu, Tawane? Pois é, justo nessa data, né, Ivan? Eu vou abrir aqui os meus comentaristas, eu vou começar com a pergunta da Carol. Bom, boa tarde. Eu queria perguntar o seguinte: esse projeto é exatamente alinhado com toda a proposta de campanha ali do Trump, né, de responsabilidade fiscal, liberdade econômica, redução da dependência estatal, incentivo ao mérito individual, meritocracia, que é essa pauta de político conservador que a gente espera que venha aqui com os bons ventos da liberdade para o Brasil no ano que vem. Mas existe uma crítica muito grande
né, o bill, essa proposta, essa medida nos Estados Unidos em relação ao corte de alguns programas sociais, em específico aos programas de saúde. Como isso está sendo visto, se isso é verdade, se as pessoas vão ter seus seguros de saúde reduzidos. Então, Carol, por exemplo, alguns críticos colocam o aborto como uma questão de saúde. Então, como eu disse, né, a Planned Parenthood perdeu esse subsídio. Isso eles colocam no pacote como uma questão de saúde, porque eles não tratam o aborto literalmente sobre o que ele é, mas sobre a questão do estado da saúde da mulher. Realmente aconteceram alguns cortes. A gente sabe que os Estados Unidos têm uma longa tradição de não ter, digamos assim, esse apoio federal às pessoas na questão de saúde, e, de qualquer maneira, entrou ali, sim, alguns cortes nessa questão. Agora, uma das principais críticas, já que você falou de crítica, Carol, e que foi o pivô, digamos assim, da rusga entre Donald Trump e Elon Musk, foi que não entrou nesse pacote subsídios para a produção de veículos elétricos. Em resumo, o Elon Musk gostaria que o Big Beautiful Bill promovesse alguns subsídios, então incentivos às fábricas para a produção de veículos elétricos, coisa que não aconteceu, e dali em diante o Elon Musk e o Donald Trump, a gente sabe que entraram em rota de coalizão, depois tentaram ali de novo apaziguar. Ontem, na quarta-feira, o Elon Musk voltou a provocar o Trump por conta da Big Beautiful Bill, mas não teve jeito, foi aprovado. Então, sim, teve alguns cortes na questão de saúde, e também está repercutindo muito o fato de não ter esse subsídio para veículos elétricos, fabricação e desenvolvimento de veículos elétricos nos Estados Unidos. Eu devolvo com você, Tawane. Jorge Serrão, sua pergunta sobre as inúmeras medidas aí aprovadas no Congresso de Trump, ele que inclusive citou como se fosse uma independência financeira americana. Pois é, Ivan, cada país tem o BBB que merece, né? Aqui no Brasil estão defendendo o BBB esquisito para burro, né? Para taxar rico. O negócio é pegar bilionário, pegar as bets e pegar os banqueiros. E aí nos Estados Unidos, Trump vem com um outro BBB que tem um movimento contrário, que reduz impostos, diminui gastos do governo. Como é que está o trabalho daquele grupo, do Ministério, da Secretaria que começou, liderada aí exatamente por Elon Musk, para reduzir a burocracia e começar a modernização do Estado americano? Porque isso, sim, é um movimento importante e que pode revolucionar o mundo, se a gente tiver tecnologia aplicada para reduzir o gasto da máquina pública. Olá, Serrão. Olha só, realmente, o Elon Musk implementou o DOGE, né? Que é o Departamento de Eficiência Governamental. Poucas pessoas sabem. A gente tem a imagem dos Estados Unidos associada à eficiência e ao Estado enxuto, mas não é bem assim. Os Estados Unidos é um dos países que mais você tem funcionários federais, é uma burocracia, existe uma burocracia ali, e que ano após ano, presidente após presidente, foi acumulando. Agora, então, o Donald Trump criou o DOGE, com o Elon Musk, ele foi implementado, não é porque o Elon Musk saiu do governo que o DOGE não continua, muito pelo contrário. Eles estão com esse trabalho, justamente, como você disse, de cortar gastos desnecessários dos Estados Unidos, né, da administração federal, e também promover a eficiência governamental. Um detalhe interessante, a gente comentou aqui essa semana, né, o fechamento da USAID, foi justamente através do DOGE que detectou ali que a USAID já não servia mais o propósito de criação, e tantas outras inúmeras ações foram estabelecidas pelo DOGE, inclusive com a demissão de funcionários federais que não cumpriam ali com a sua... já não havia a necessidade da existência do cargo e as pessoas continuavam recebendo. O DOGE fez esse corte e ele continua. Você imagina uma estrutura estatal de 30, 40, 50 anos, acumulando cargos, acumulando benefícios, acumulando tudo isso, não ia ser em 4, 5 meses que o Elon Musk ia resolver, já apresentou bastante resultado, e eles pretendem ainda, nesta primeira administração, nesta volta aí do Donald Trump à Casa Branca, continuar executando essas ações, lembrando que o DOGE, junto com o Big Beautiful Bill, que foi aprovado ontem, quando a gente fala de pilares, né, da campanha do Donald Trump, e o DOGE é essencial justamente porque
como vai arrecadar menos, né, está cortando imposto, você também precisa enxugar o tamanho do Estado. Então, essas duas, a lei que foi aprovada ontem, né, o pacote, junto com o DOGE, caminham praticamente de mão dadas na direção que você bem comentou, Serrão, de Estado menor, enfim, menos impostos e mais eficiência governamental. Eu devolvo com você, Tawane. Ivan Kleber, meu querido, muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde, bom fim de semana para você.